A gente vai conversar ao vivo com o cientista político, ele é doutor em ciências políticas, né? O professor João Inácio. Boa tarde, professor. Tudo bem, Melissa? Boa tarde. O professor acompanhou a declaração do ministro justificando a sua saída também, né? Sim, acompanhei. E muito, assim, diante de todo um cenário, professor, eu queria que você avaliasse de todo um cenário que nós estamos vivendo, um cenário de pandemia, um cenário econômico, com o dólar batendo, assim, os seus recordes absolutos. Vem essa questão dessa crise política, porque, afinal de contas, se nós avaliarmos, como eu já disse, é a 9ª mudança ministerial, mas mais que isso, né, são 2 ministros de suma importância e suma popularidade, né, pela população, que foi, semana passada, o ministro da Saúde e agora o ministro Sérgio Moro. Os assuntos relacionados ao combate, né, à pandemia. Por outro lado, temos assistido que, na verdade, outros assuntos que já vinham, né, ou assuntos paralelos, eles permanecem na agenda, né, como é o caso esse da saída do ministro Moro, que desnuda não só uma questão assim pessoal, né, do presidente Bolsonaro ou do ministro Moro, mas diz respeito a um fenômeno, né, que já é, digamos assim, histórico no Brasil, né, que é a atuação dos órgãos de fiscalização e monitoramento, né, como o caso da Polícia Federal e outros, que requerem, né, numa sociedade contemporânea, né, uma independência, uma autonomia para poderem, às vezes, até controlar as pessoas que estão no próprio governo ou próximas a ele, né? E eu acho que esse aspecto, assim, é o mais importante, né, a despeito da relevância da pandemia e como tu bem apontaste, ou seja, tem as questões da saúde, as questões da economia, mas o Brasil, ele não parou com os outros assuntos, né? E a saída do ministro Moro, ela é muito emblemática, porque me parece que a entrada dele representava, digamos assim, uma espécie de naturalidade em vista que a própria população brasileira, nas eleições e em outras ocasiões, vinha demonstrando uma preocupação muito grande, assim, com a corrupção na política, né, com a preocupação com o controle, até mesmo das autoridades, né. Aquilo foi um marco, assim, né, no sentido do governo Bolsonaro, que se formava no período, né, estava procurando mandar para a população. Claro que, pessoalmente falando, era um risco para o Bolsonaro indicar um ministro que tinha uma visibilidade política tão grande ou até maior do que ele, né? E logo em seguida, e não só apenas em relação ao Moro, percebeu-se justamente que a entrada de pessoas muito populares, né, no governo tem gerado digamos assim, um ciúme, né, no presidente, que é bem um estrategista político, assim, ele é bem um ser político, assim, né, porque ele se relaciona e pensa fundamentalmente sempre no campo, assim, da política, né, e pareceu realmente que foi o mesmo caso lá do ministro Mandetta, o caso do atual ministro agora, né, da atual situação lá do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, que é essa questão mais eminentemente política. O problema é que não foi só uma briga de egos, assim, né, porque tanto em relação ao Mandetta havia toda uma política em relação ao combate à pandemia, como em relação à figura do Moro, né, do combate à corrupção, né. E agora, com a saída de ambos, né, colocam um grande ponto de interrogação na população brasileira, seja no que concerne ao tratamento da saúde, seja no que concerne ao tratamento das questões da corrupção, né? Porque, digamos assim, a figura do Moro, ela trazia, digamos assim, à tona esse aspecto, ainda que o Ministério da Justiça tenha outras atribuições, né, em relação aos direitos humanos, às políticas de segurança, né? Mas me parece que fica chamuscado mais esse aspecto, assim, da corrupção. E isso vai levando cada vez mais, né, digamos assim, a um isolamento, né, político, assim, no governo Bolsonaro,
que eu diria que agora, no atual momento, ele está amparado, assim, né, eu diria, na questão econômica, com o ministro Paulo Guedes, né, que faz todo um diálogo assim, com os setores empresariais, né, assim, com as elites econômicas, e que gera uma certa credibilidade no governo, né, nessa área, a despeito de que nem todos simpatizam com as políticas do ministro Guedes, e com os militares, né, ou ex-militares ou militares já aposentados que ocupam boa parte dos postos, né. E com esse isolamento e correndo o risco até de sofrer impeachment, parece que o presidente Bolsonaro está procurando atrair agora setores do centrão, que são justamente aqueles muito marcados pelos episódios de corrupção. Então é como se o governo, em vista dessas crises, muitas vezes motivadas pelo ego do presidente, com o Mandetta e com o Moro, tende a aproximar setores, né, digamos assim, da política que estão amplamente marcados pelos episódios de corrupção, mudando bastante a configuração política e de sustentabilidade. Eu diria com isso o presidente talvez consiga um apoio maior no Congresso, que talvez até evite impeachment, mas ele fica muito assim desgastado com a imagem política na sociedade, né, com as saídas do Mandetta e do Moro. E esse desgaste, você como um cientista político, interfere diretamente, vai interferir certamente, a gente já viu aí, o dólar chegou a 5,70, né? Interfere diretamente na questão da economia, né? Eu diria que a economia, ela é difícil de medirmos os impactos apenas dessas questões políticas, porque estamos em meio à pandemia, que já por si só produz efeitos muito negativos, né? E eu diria assim, aqui, o que se esperaria do governo é uma maior coesão, não só no plano do próprio governo federal, do presidente com os ministros, assessores, mas também do próprio presidente com os governadores e prefeitos. Eu acho que me parece que esse é o modelo ideal, assim, pensando até nos outros países, né? Uma maior afinidade e deixando-se de lado assim, as divergências políticas, né? Era o que se esperava, não se vê isso dentro do próprio governo, né, federal, e ainda mais a briga que existe com governadores e prefeitos. E eu acho que nessa perspectiva, assim, né, ainda os efeitos talvez econômicos piorem, porque fora a própria pandemia já trazer essas dificuldades, como do isolamento, que dificulta o processo produtivo, o setor de comércios, né, todas as áreas são afetadas, né? Mas essas brigas todas, elas que não são apenas pela pandemia, mas também com esses outros episódios, né, das investigações assim, sobre a corrupção, das investigações sobre as fake news, né, a própria atuação dos filhos do presidente, do próprio presidente, assim, com a suspeita de que tenham relações com grupos de milicianos, com aquele gabinete do ódio que faz fake news. Eu acho que todas essas questões complicam ainda mais, né, um cenário já de crise. E nesse aspecto o governo federal ele não tem conseguido lidar com isso. Ao contrário, o que politicamente, digamos assim, gera um estresse que acaba afetando assim no curto prazo na economia, mas eu diria que o próprio ambiente político ele fica muito desgastado e perde capacidade de contribuir com a resolução da pandemia. E mais ainda, né, professor, o juiz Sérgio Moro, ele era muito afetuoso, a população tinha, porque ele saiu, assim como o Mandetta, né, aplaudido por ele, assim, ele é um símbolo da justiça. E em plena pandemia, isso afeta também a população, né? Nós, como pessoas físicas, né? Porque gera uma insegurança no todo. Perfeito. Eu diria assim aqui, eu diria que a figura do Sérgio Moro é superior à figura do ministro Mandetta, que era, digamos assim, um ilustre desconhecido, apenas digamos assim, era conhecido no plano regional, né, da atuação dele, e em meio à pandemia ele ganhou uma grande notoriedade, né, até pela condução que ele vinha fazendo. E ele, então, quando saiu do governo, digamos assim, ele saiu muito maior do que quando ele havia entrado, né. O ministro Sérgio Moro, ele entrou já com uma estatura, como tu mesmo estava dizendo, muito elevada, mas ele sofreu alguns desgastes, né? Mas, como, digamos assim, a discussão da justiça
e a própria questão, por exemplo, da corrupção, assim, elas ficavam sempre secundarizadas em vista de outras pautas, né, que vêm desde o início do governo Bolsonaro, até as próprias questões econômicas e agora da pandemia. Digamos assim, ele sofreu desgastes, ele estava assim num certo ostracismo agora, até pelo próprio contexto, mas a saída dele reacende uma preocupação que talvez não fosse a hora agora dessa preocupação, que é justamente da condução dos problemas da corrupção. O ministro Sérgio Moro, assim como ele também tem adeptos e ele também tem assim críticos, né? E digamos assim, agora esse cenário ele pode reforçar todo, assim, né? É como a gente pensa lá no aquele programa de televisão Big Brother, né? Vai cada vez mais o governo Bolsonaro, ele vai somando torcidas contrárias a ele, né? Então já havia um grupo que foi, digamos, saiu com o ministro Mandetta, outro agora com o ministro Moro, mas, digamos assim, um cenário político vai ser de uma grande incerteza e provavelmente ele não vai saber contribuir para a resolução da pandemia, porque agora, ao mesmo tempo em que o Mandetta e o Moro saem por cima, eles começam a virar pretendentes, assim, né, nas próximas eleições, e por si só isso já traz uma carga, assim, de apoios e de negatividade que não seria o momento de uma agenda eleitoral, né? E isso, eu diria assim, talvez seja mais catastrófico, porque a atenção das pessoas, a preocupação das pessoas que deveria estar focada na resolução da pandemia, na resolução dos problemas econômicos, traz elementos jurídicos e políticos que não deveriam estar sendo tratados agora. Pois é, olha, nós teríamos aí vários assuntos, estamos justamente num ano eleitoral, passando por uma pandemia, por uma crise econômica em função dessa pandemia e agora esse cenário político, né, professor? Nós teremos aqui assuntos para passar praticamente a tarde conversando, mas era inevitável a gente ter uma avaliação técnica de um cientista político, porque realmente, assim, os twitters estão a mil, assim, até as pessoas mesmo tweetando, e os políticos agora, enfim, várias, teve até o primeiro Twitter que eu vi, vou fazer agora um relato, foi o do ex-ministro Mandetta, que parabenizou Sérgio Moro, e ele, no Twitter, ele botou uma foto dele com o Moro. Então, vem aí justamente a comprovar exatamente a sua colocação, né? Melissa, é bem isso. Ou seja, infelizmente, por mais que há sempre uma dubiedade nesses tweets ou nessas mensagens, porque a gente sabe que sempre tem um fundo político eleitoral ali na frente e muitas vezes se perde a autenticidade dessas informações. Ai, pois é. Professor, muito obrigada, uma boa tarde. E olha só, coincidentemente, agora eu lembrava, né? A Mandetta saiu na sexta-feira. Sérgio Moro sai na sexta-feira. Vamos esperar na próxima sexta, mas acho que é feriado até, né? Muito obrigada, uma boa tarde, um bom final de semana.